A gente vai tratar agora um pouquinho de economia. A gente volta a falar um pouquinho de economia de Francisco, mas para entender um pouquinho o que está rolando no encontro chamado pelo Papa Francisco, Encontro de Assis. Ele começou ontem, dia 19, para discutir essa economia do futuro, economia de Francisco. Vão ser 3 dias de encontros, discussões virtuais com jovens estudantes de economia, administradores de empreendimentos sociais, vencedores do Prêmio Nobel, funcionários de organizações internacionais. Durante esses últimos meses, 2 meses pelo menos, você acompanhou aqui no Bom para Todos as nossas entrevistas com integrantes da articulação da economia de Francisco e Clara. E hoje a gente volta a receber aqui o Eduardo Brasileiro, que é educador, ativista na periferia. Ele vai nos relatar um pouquinho como tem sido esse encontro. Oi, Eduardo, um prazer te receber novamente aqui no Bom para Todos. Tudo bem com você? Oi, Thalita, um grande prazer também estar com vocês aqui e estar participando deste encontro que, na verdade, é um grande lançar de um processo no mundo sobre novas economias, contagiando aí diversos setores da sociedade, tem muitas possibilidades abertas por ele. Comenta pra gente como que foi esse primeiro dia, começou então ontem, dia 19, quais as principais discussões, hoje também já rolou discussão bastante interessante, faz um apanhado do que está acontecendo. Que ótimo, legal, Thalita. Pois é, o evento é virtual, então todos que estão nos assistindo podem participar, podem se envolver nessa construção. Haja vista que nós estamos falando da construção de um grande movimento para superar essa economia que está degradando não só o sistema humano, pessoas, os empobrecidos da Terra, né, mas também o sistema Terra, a vida do planeta como um todo, né? Então, esses grandes colapsos nos convergem numa grande chamada para lutarmos contra essas injustiças. E desde ontem, então, nós estamos vivendo a experiência da mística, da ação coletiva na cidade de Assis. O evento está sendo transmitido de lá, a cidade de Assis, na Itália, é uma cidade onde viveu São Francisco e Santa Clara, que trazem a dimensão da espiritualidade na fraternidade. É legal essa dimensão porque fraternidade nos coloca como irmãos numa comunidade humana, né? E a solidariedade nos arremessa no compromisso com ações sociais transformadoras na construção do coletivo. Então, esse é o chamado que nós estamos tendo. E aí, de ontem para cá, né, até amanhã, quando o Papa Francisco encerra com seu discurso às 13 horas, no horário de Brasília, nós teremos várias atividades. Tivemos ontem um espaço dedicado para a discussão das novas economias a partir do lugar, né, dos limites do crescimento. Né? Não dá para a gente acreditar em crescimento infinito num planeta finito. É necessário convergir essas ideias de que a lógica da da economia também vem a lógica da produção de economia. A economia virou algo para a esfera individual que não corresponde aos interesses coletivos. Por isso nós temos bilionários. Por isso nós temos que uma imensa quantidade de dinheiro acumulada num grupo pequeno, enquanto nós temos maiorias enormes. Mas isso também sustenta o que vocês falavam agora no programa. Né, sustenta a partir do racismo, a partir do patriarcado. Tem diversas dinâmicas da sociedade que nesta economia são aprofundadas. Né? O patriarcado e o machismo o patriarcado e o racismo é uma delas. Né? Essa estrutura política e econômica que converge ao domínio e o governo de homens. Né? De ontem para hoje nós tivemos o Leonardo Boff e o padre Wilson Gro, que é um padre de Florianópolis, que trabalha nos morros de uma favela em Florianópolis, para trabalhar sobre essa responsabilidade social e ecológica. Né? Os dois falavam hoje pela manhã no painel que vivemos numa sociedade em que pregou que o mercado por si só resolve tudo. E isso é um alerta importante porque não dá para notarmos essa ação a olho nu do mercado. É necessário um apuro, né? É necessário percebermos que o racismo estrutura relações econômicas, né? Como já foi falado aqui no programa hoje, que a nossa economia, a função dela é pensar as relações sociais e construir um bem viver, como diz os povos indígenas. E isso nós não vivemos hoje, nós vivemos numa sociedade do mercado, onde o consumo e o individualismo pautam as relações. Né? E o Leonardo Boff, né, falava sobre a economia do pão partilhado. O Boff lembrou o Papa Francisco, que cita os sonhos numa linha do Carl Jung, né, o Jung, né, que os sonhos eles antecipam as realidades futuras. E é por isso que é necessário apontarmos um novo projeto econômico e político a partir da fraternidade e da ecologia
integral. Então, a economia de Francisco tem essas duas grandes dimensões que a gente tem discutido e vivido. A ecologia integral, esse cuidado com toda a vida do planeta, ou seja, numa perspectiva biocêntrica, e a fraternidade, construindo homens e mulheres que têm a dimensão da cooperação ou da interdependência enquanto homens e mulheres para construirmos sociedade, né? O Papa, a partir dessas duas encíclicas, ele dimensionou esse olhar da economia solidária, ou da economia de Francisco, né? E até uma coisa que o Leonardo Boff falava hoje do biorregionalismo, né? Que é pensar a economia a partir das relações, e essas relações constroem sistemas de vida no território. Ou seja, cada vez mais sintetizarmos a relação econômica voltada para o bem comum, para a troca, para o uso dos resíduos de maneira sustentável, que a gente não deprede. Mas por que é importante esse tipo de debate e quais são os impactos que ele causa na sociedade como um todo? Primeiro, porque nós estamos tendo uma experiência de um grande fórum social mundial, como nós tivemos os vividos desde 2001 em Porto Alegre, passando pelo mundo inteiro, porque você reúne pessoas do mundo todo e você começa uma chave de transição a ser discutida em toda a sociedade. Já é uma discussão muito consolidada, que a discussão de uma nova economia é paradigma de mudança, ou seja, é o ponto para a nossa mudança. Então, por isso que é importante essas ideias que a gente às vezes já ouviu, né, já ouviu falar, mas não vê ela ser concretizada no corpo da gente, na vida da gente. E aí entrou o Padre Wilson trazendo essa dimensão de que nós vivemos numa sociedade onde somos atravessados por uma falta de contato com a vida real, né? E cada vez mais nós temos que voltar para a comunidade e conversar sobre a realidade com as pessoas e com isso darmos um start, um início em conexões comunitárias que constroem novas economias. É assim na economia solidária, é assim na economia ecológica, é assim em todas as dimensões que aplicam na vida das pessoas o olhar da consciência crítica, né? Que olham para a vida e colocam aquilo do pensar e agir globalmente, pensar e agir localmente. Essa dimensão de pensarmos política a partir das nossas realidades e construirmos caminhos, né? Eu acho que nós vivemos isso nas eleições, quando nós vemos pessoas sendo eleitas a partir dos seus territórios, né? Coletivos culturais de jovens, movimentos negros sendo eleitos a partir do povo. É essa conexão que o Papa Francisco, a economia de Francisco aponta. Conectarmos ao coletivo, ao território, ao chão, né? E isso ocorre com aqueles que têm familiaridade com a ideia de gratuidade, a ideia de cuidado, né? Porque só assim nós vamos começar a surgir novas economias. Então, teve mais uma fala para encerrar, que foi a do Mohamed Yunus hoje, uma economia a serviço do bem comum, né? Que ele falava que é uma economia a favor do bem comum, ela precisa apontar para 3 zeros. Zero emissão de gases, né, por conta das mudanças climáticas. 0 bilionários, muito interessante isso. Um mundo sem bilionários é um caminho para a gente construir uma economia viável para todos. E 0 desemprego, né, que falavam aqui no programa hoje. Essas 3 dimensões são importantes também porque são matrizes para entender. Bilionário não é coisa bonita e não é sonho de consumo. E nunca vai ser, porque os bilionários são passados de herança, não é, Thalita? Não existe um bilionário que surge do nada, tal, porque infelizmente é um mito de controle dos poderosos. E 0 desemprego para entender que a tecnologia não tem que superar o trabalho humano. Na verdade, ela tem que contribuir. Vale aquele chamado do movimento sindical italiano tempos atrás, né? Que era em todos trabalharem, né, para todos também poderem repartir do descanso, repartir dos bens da terra e, por fim, termos uma economia partilhada, né? Então, essas dimensões estão sendo debatidas hoje e agora às 16 horas, 16 e pouco, os brasileiros também vão colocar as suas experiências, suas expectativas no encontro global. Eduardo, só para encerrar, me diz uma coisa, a notícia do dia, todo mundo está discutindo, é esse caso da morte por espancamento desse homem negro lá em Porto Alegre. Você já citou um pouquinho, até mencionando o que foi falado na conversa anterior, sobre ter que romper com essas lógicas do patriarcado, do racismo, para conseguir de alguma forma mudar
a economia. Essa notícia impactou de alguma forma nos debates que aconteceram hoje? Você acredita que impacta de alguma forma na discussão sobre essa nova economia, sobre o combate ao racismo, especificamente aqui no Brasil? Nós, enquanto brasileiros, nós colocamos hoje no evento justamente essa dimensão, importância, né, de olharmos o racismo como um fato estrutural desse sistema capitalista. Nós olhamos o colapso, por exemplo, da pandemia ou a situação do racismo como uma prova de falência do sistema neoliberal, desse sistema. Mas, na verdade, não é, né? Na verdade, o sistema neoliberal ele tem esse interesse, né? A Margaret Thatcher falava, não existe sociedade. Nos anos 80 ela pregava a ideia do neoliberalismo e ela falava, não existe sociedade, existe sociedade de indivíduos, cada um com seus determinados caminhos. Então, o desinteresse desse sistema econômico de corrigir essas desigualdades faz para nós todos, né, que buscamos uma sociedade antirracista, olharmos para a economia e falar, é a partir daí também que você cria mecanismo de correção do racismo e superação dessa economia. Porque há uma dimensão importantíssima quando a gente olha o racismo no estrito largo, né, que, por exemplo, a gente entende com as comunidades indígenas, a superação, inclusive, como o racismo ele nega culturas, identidade, populações, povos, e essa dimensão é porque ela mercantiliza tudo, né? O índio foi empobrecido. Os pobres nas periferias, sobretudo negros, porque na nossa população negra é predominantemente periférica, esses foram despotencializados do consumo, despotencializados do trabalho. Então, essa economia, ela potencializa o racismo. Então, é necessário, de fato, um trabalho conjunto, organizado, do qual a gente aponte justamente para uma economia antirracista, como falava aí, lembrando da Angela Davis, né? Uma economia antirracista, ela acontece quando a gente descentraliza as necessidades econômicas da globalização, dos grandes mercados, e centraliza no povo. Então, por exemplo, na Zona Sul você vê mulheres negras lá construindo, a partir do empreendedorismo social, que é uma chamado econômico capitalista hoje, mas produzindo lá brincos e produtos de beleza a partir do empoderamento negro. Isso é uma necessidade já de conscientização e, sobretudo, de transição econômica, porque você constrói em espaços culturais do povo a consciência crítica que esse sistema não dá. A gente vai sobrevivendo com ele e criando alternativas, enquanto essa narrativa se potencializa no todo da sociedade, para aí sim a gente conseguir fazer essa transição econômica. Então, o combate ao racismo, se não for feito, não estamos construindo novas economias, né? Mas a gente sente uma ausência, não dá para a gente não fazer essa discussão aqui, que é a ausência de representatividade negra nesse debate lá na Itália, né? Nós temos poucas juventudes brasileiras negras, esse é um percalço do movimento chamado por eles, mas aqui no Brasil, na articulação brasileira, temos feito espaços de discussão disso e isso potencializado. Olha, não dá para seguirmos se não for com essas discussões de representatividade e de luta antirracista, né? Que importante isso. Eduardo, muito obrigada mais uma vez. Acho que a gente encerra esse ciclo de discussão sobre a economia de Francisco e Clara, pelo menos aqui no Bom para Todos. Vocês ainda têm mais um dia de discussão no Encontro de Assis, né? Então, boa sorte para vocês, sucesso nessas discussões. Que bom que ela existe e tomara que a gente consiga aplicar essa nova economia o mais cedo possível, viu? Um beijo para você e até uma próxima. É isso aí, Thalita. Muito obrigado, viu, pela oportunidade e espaço. Abraço.